Eu quero falar hoje aqui sobre 4 elementos do processo divino. Amém? Amém. 4 elementos do processo divino. 4 elementos que Deus pode usar quando Ele quer manifestar o poder dEle na vida de alguém. Amém? A Bíblia Sagrada, ela nos apresenta várias narrativas onde Deus, na sua infinita misericórdia, tem utilizado estes métodos divinos, métodos especiais dele mesmo, e que nós podemos considerar como elementos. Eu falarei sobre, em primeiro lugar, o anjo. É um elemento que Deus, desde o início, usou para manifestar o cuidado dele para com as pessoas. Amém? Depois nós vemos o pão. Deus usando também o pão como uma forma de cuidar e alimentar os seus. E depois nós vemos a água. E depois nós falaremos também, mostraremos para vocês a importância do fogo. Então observem só que nós lemos o texto, o Senhor Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então nós vemos Deus trazendo para nós, através de Cristo, a importância do pão. Eu disse que falaria sobre 4 elementos, e nós iríamos começar falando sobre o elemento anjo, que Deus sempre usou nas narrativas bíblicas para nos mostrar como Ele cuida dos seus, como Ele faz, e por intermédio desta figura chamada anjo, Deus manifestou o seu poder, guardando, livrando, trazendo mensagens. E nós temos um exemplo muito grande em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 5, quando o profeta Elias estava cansado, estava fugindo de Jezabel, porque ele fez um grande desafio, um desafio que não era dele próprio, mas o próprio Deus colocou em seu coração para se levantar, para mostrar que Baal não era Deus coisa nenhuma, até porque o nome Baal significa Deus da fertilidade, Deus da chuva. E então o povo de Samaria, que nós podemos considerar povo de Israel, estava enganado com esta filosofia de que Baal era o Deus da chuva e, portanto, o Deus da fertilidade. Agora Deus manda um profeta ir lá e dizer: vai ficar 3 anos sem chover, para mostrar que quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda no mar é o Deus que esta igreja veio nesta manhã para adorar. Ele manda, Ele é Deus, Ele é forte. E depois que Elias vai lá e lança este grande desafio, Deus manifesta o seu poder. Agora Elias incentiva o povo de Israel que eles deveriam se levantar para destruir os 450 profetas de Baal, porque eram mentirosos, dignos pela Bíblia Sagrada de morte, porque a Bíblia diz que a idolatria para Deus, aqueles que idolatravam outros deuses, aqueles que desprezavam o verdadeiro Deus, pela lei eles tinham que ser mortos. E então Elias vai lá e desce esta sentença para aqueles 450 profetas de Baal que estavam induzindo o povo à idolatria, a adorar aquilo que não era Deus, a adorar aquele que não fez nada, que não criou nada e que, portanto, não tinha nenhum poder para tal. Agora Elias vai lá, desce a sentença
Como Elias já havia manifestado o poder de Deus, e o poder de Deus já havia se manifestado por intermédio de Elias, o povo não tinha outra alternativa senão obedecer aquilo que Elias estava falando. Cumpriram o que Elias falou. Agora Elias tinha que fugir, porque Jezabel certamente o mataria, porque Jezabel levantou uma perseguição contra Elias e queria matá-lo em 24 horas. Contudo, Deus, que é o Deus da provisão, conduziu Elias para o deserto. Elias foi para o deserto, mas quando ele chegou lá, ele se desanimou, ele perdeu as suas forças. Ele sabia que estava perseguido pela rainha mais terrível que existia naquela época e que a terra já pôde ouvir falar. Ele sabia que a sua morte seria certa. Imaginem que nem mesmo um profeta renomado como Elias era, e até hoje o seu nome é, temeu ser morto por uma mulher. E Elias fugiu, e quando chegou no deserto, sem forças, desanimado, ele pede a Deus que o mate. Ele diz: Deus, tira minha vida, porque eu não aguento mais. Não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que os teus outros profetas. Para mim não dá mais. Se deitou debaixo de um zimbro. Segundo a história, zimbro era uma espécie de uma vegetação típica do deserto. Ele se deitou lá e ficou na sombra do zimbro e pegou no sono, adormeceu. E quando ele menos esperava, quem foi a figura que Deus enviou para animar Elias? Deus enviou um anjo. O anjo foi lá e a Bíblia diz que tocou a sua cabeceira. E quando Elias abriu os olhos, despertou do sono, estava lá a sua cabeceira. O quê? Uma botija de água e pão assado sobre as águas, ou sobre a brasa. Agora observem só que nós vemos aqui, de uma vez só, três elementos importantes. Podemos dizer 4 elementos logo, porque o pão foi assado sobre a brasa. E se o pão foi assado sobre as brasas, isso significa que ali estava o quê? O fogo. Então observem que Elias, o anjo veio, lhe despertou, ele levantou e o anjo disse: levanta e come. Quando o anjo falou a primeira vez, Elias não teve forças para levantar. A Bíblia diz que ele adormeceu novamente. E quando ele adormeceu, o anjo voltou de novo, despertou ele pela segunda vez e disse: levanta, come, porque com a força desta comida você irá caminhar até Horebe, o monte de Deus. Olha só. Quando o anjo falou com Elias, o anjo apenas disse: você caminhará com a força desta comida, você irá caminhar até Horebe, o monte de Deus. Mas o anjo não disse para ele quantos dias ele caminharia. O anjo apenas disse: come, porque com a força desta comida você irá caminhar até Horebe, o monte de Deus. Depois nós vemos que quando Elias ouviu, levantou-se, comeu, se fortaleceu, ele fez a sua caminhada. E a Bíblia vai nos dizer que Elias caminhou 40 dias e 40 noites, com a força daquela comida. Então eu vejo aqui a importância da presença do anjo ali no deserto. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no livro do Salmo 34, no versículo 7, a Bíblia estará nos dizendo
que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Muitas vezes as pessoas não sabem, e é por isso que nós precisamos saber. É por isso que nós precisamos entender a responsabilidade que carregamos o tempo todo. Porque se Deus diz que há um anjo dele que se acampa ao nosso lado para nos guardar, então nós temos uma responsabilidade muito grande com relação àquilo que nós estamos fazendo em nosso dia a dia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então observem só, nós também podemos ver que a Bíblia nos mostra a figura de um anjo abençoando um homem chamado Jacó, no vale de Jaboque, no val de Jaboque. Quando em Gênesis 32, versículo do 22 ao 24, quando Jacó volta da casa de Labão, indo para a terra do seu pai, e ele ficou sabendo que Esaú, seu irmão, estava vindo com uma grande fúria para lhe destruir. Ele mandou, porque sabia que o seu irmão estava do outro lado do val, ele mandou que a sua esposa, suas esposas, seus filhos atravessassem, e ele ficou para orar a Deus. E ele foi orar, e quando o dia estava amanhecendo, um anjo do Senhor apareceu para ele. E quando o anjo apareceu, Jacó segurou o anjo. O anjo tentou se soltar de Jacó, mas Jacó segurou o anjo. E Jacó disse: eu não te soltarei enquanto você não me abençoar. E o anjo lutou, e Jacó também lutou, e o anjo pelejou, mas Jacó também pelejou. E o anjo não teve outra alternativa a não ser abençoar Jacó. Então a Bíblia Sagrada também vai nos mostrar no livro de Josué, no capítulo 6, a Bíblia vai nos mostrar que Josué, quando atravessou o Jordão, e Deus secou as águas do Jordão para Israel atravessar, porque Deus tinha uma missão para o povo de Israel, junto com Josué, que era destruir Jericó, destruir o orgulho das muralhas de Jericó. E quando Josué atravessou, acredito que Josué estava preocupado, como quem diz: meu Deus, ou como quem dizia, como que nós iremos conseguir transponer uma muralha dessa espécie? Como que nós conseguiremos escalar? Como que nós conseguiremos invadir? Não existe na história um reino que seja mais forte, mais poderoso, mais protegido do que Jericó. Acredito que Josué estava preocupado, porém confiante naquilo que Deus havia prometido. E quando Josué está do outro lado, a Bíblia diz, perto de Jericó, de repente aparece um varão diante dele com uma espada na mão desembainhada. E quando aquele varão aparece, Josué se aproxima dele e pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O varão responde para ele: não, mas agora eu venho como príncipe do exército do Senhor. Olha só, ali, pode louvar a Deus, ali Deus estava mostrando para Josué que ele não estava só naquela batalha. O que Deus está querendo falar com alguém aqui nesta manhã? Deus quer falar contigo que você não está só nesta batalha. O que Deus está querendo falar com alguém aqui nesta manhã? Ele quer falar contigo que esta luta que você está enfrentando, Ele já preparou tudo para que você tenha vitória. O que Deus está querendo dizer para alguém que está aqui nesta manhã? Alguém que está se sentindo sem força, que está desanimado. O Senhor está querendo dizer que a espada dele já está desembainhada.
O Senhor está querendo dizer que tem um anjo dele ao teu lado com a espada na mão para pelejar no seu favor. E não é você que vencerá a luta que você está enfrentando, mas é Deus que vencerá por você, porque Ele já preparou o anjo do seu cuidado para lutar, para te ajudar e para te dar a vitória. Segundo elemento, o pão. O pão nas Escrituras tem um significado muito importante. O pão, a Bíblia nos mostra em Êxodo 12, que quando Deus planejou tirar o povo de Israel do Egito, aqui nós vemos o pão asmo. Quando Deus manda dizendo aos filhos de Israel que durante 7 dias eles tinham que comer o pão sem fermento. Ali o pão estava fazendo parte da celebração da libertação. E quem era aquele pão que nós já podemos considerar no livro de Êxodo, no capítulo 12? Este pão não é outro, este pão é Jesus Cristo. Este pão é esse Jesus que nós acabamos de falar aqui agora, quando ele diz nesse texto do capítulo 6 e do versículo 51 de João, quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão é a palavra do Senhor Jesus. Esse pão é Jesus transformado em sua palavra. Esse pão é Jesus em nossa boca, através da sua palavra, através do seu poder, através do seu santo nome, que quando nós ouvimos pronunciar este nome glorioso, sentimos alegria, sentimos força, sentimos proteção, sentimos sua presença, sentimos que Ele está conosco, assim como a sua palavra se encontra em nossos ouvidos. Em 1 Reis 19, este pão alimentou Elias no deserto. Aquele pão que estava ali em 1 Reis 19 era o Senhor Jesus. E Ele está aqui. Quantos de nós muitas vezes chegamos na igreja abatidos, nos sentindo fracassados, nos sentindo sem graça, nos sentindo desanimados, mas quando o Senhor Jesus traz o pão que é Ele mesmo, através da sua palavra, nos levantamos para glorificar o seu nome, para exaltar a sua palavra e exaltar e glorificar a sua presença, porque Ele é o pão, Ele é este pão. Nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas estão desanimadas. O desânimo tem tomado conta das pessoas. E isto não é novidade, porque desde o princípio isto aconteceu. Elias, por exemplo, precisou que o anjo levasse pão para ele. Nós também precisamos deste pão. Nós precisamos deste pão. E o Senhor Jesus diz: eu sou o pão vivo. O pão que nós damos para as pessoas, o pão físico perece. O pão físico é fundamental, é básico, mas ele não nos traz o resultado que o pão que desceu do céu traz para nós. É necessário que a igreja se desperte, acorde e entenda que este pão vivo é a palavra de Deus. Por isso que é importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Faça da palavra de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, um alimento diário para a sua vida espiritual. E então o inimigo verá, ele saberá, ele verá que em você há qualidades que não existem em outras pessoas. E nós vemos aqui Elias cansado, Elias deitado, Elias no deserto, desprovido de água e de pão. Pelo que nós entendemos, Elias foi para o deserto sem nenhuma provisão. Mas Deus manifestou o cuidado pelo profeta. E o mesmo Deus que manifestou o seu cuidado pelo profeta Elias, é o mesmo Deus que está dizendo: eu também manifestarei o meu cuidado no seu favor. Quem crê que Deus já está manifestando o seu cuidado no teu favor? Aleluia. Terceiro elemento importante para a nossa vida: a água. O profeta Elias estava desanimado, com sede, e o anjo trouxe uma botija de água. Gente, o cuidado de Deus é uma coisa maravilhosa.
Quantas pessoas aí que estão indo para o mundo, quantas pessoas que não ficam firmes na igreja, por quê? Porque elas ainda têm sede do mundo. O que mais tira as pessoas da igreja é a sede pelas coisas do mundo. Pessoas que não aguentam passar perto de um bar, porque ainda tem sede do mundo. Pessoas que não podem passar na avenida onde tem praia, porque ainda tem sede do mundo. Pessoas que não aguentam ouvir dizer que o seu time de futebol, aquele time que era o seu favorito, vai jogar, que ele deixa de vir para a igreja para ir assistir um jogo de futebol, porque ainda tem sede do mundo. Pessoas que andam, não sei se por aqui tem, mas os brasileiros sabem muito bem disto, loteria esportiva para ver se faz uma fezinha lá, para ver se ganha um prêmio e fica milionário. Pessoas que ainda têm sede do mundo. Quantas pessoas que não aguentam passar perto de alguém que está fumando, não porque se sente mal, mas porque tem medo de ser atraído novamente, porque ainda tem sede do mundo. Mas o que é que a palavra está nos dizendo aqui? João 4,13, Jesus respondeu para aquela mulher, a mulher samaritana que estava ao lado do poço. Quando o Senhor Jesus se aproximou e pediu um pouco de água para aquela mulher, a mulher disse: se você soubesse quem eu sou, nem comigo falaria. Por que ela disse isto? Porque ela percebeu que o sotaque de Jesus era diferente do sotaque do povo de Samaria, e ela entendeu que Jesus era judeu e ela era samaritana, e os judeus não tinham relações, não tinham amizade, não tinham contato com os samaritanos. Então quando Jesus falou com ela, ela disse: se você soubesse quem eu sou, nem comigo falaria. Aí Jesus disse: eu é quem te digo isto, mulher. Se você soubesse quem está falando contigo, você daria desta água, e eu te daria da água da vida, mulher. Oh, meu Deus, aleluia. Olha, quantas pessoas que Jesus fala com elas e elas não entendem o que Jesus está falando. Quantas pessoas que Jesus fala com elas e elas não conseguem compreender quem é Jesus. Tem pessoas que chegam na igreja, entram na igreja, saem da igreja e não conseguem sentir nada de Deus, e ainda acham estranho quando alguém está se alegrando com a presença do Espírito Santo. É só você ver quantas pessoas que ficam no momento que a igreja está sentindo a presença de Deus. Tem pessoas que ficam como uma múmia dentro da igreja. Tem pessoas como se ela não estivesse no seu meio, como se ela estivesse fora do aquário. Ela não glorifica, ela não se alegra, ela não fala nada, ela não sente nada. Mas a mulher samaritana também foi assim. Aquela mulher disse: se você soubesse que eu sou, nem falaria comigo. Jesus disse: eu que te falo isso. Eu que te digo isso, mulher. Se você soubesse quem eu sou, você me daria desta aguinha aí, ó, e eu ia te dar uma água que vai fazer uma cisterna dentro de você. Vai ser uma fonte dentro de você. Você vai ter água para beber e vai ter água para dar aos outros também. Oh, meu Deus. A mulher parou e disse: que água é esta? Você já bebeu desta água? Você já bebeu desta água? Você já bebeu desta água? Que água é esta? Aí Jesus disse: espera aí que eu vou te dizer. Aleluia. Oh, manai. Eu vou te dar uma água que vai fazer uma cisterna em você. Eu vou fazer de você uma cisterna cheia. Eu não quero você como reservatório vazio. O Espírito Santo está falando para alguém aqui nesta manhã.
O Senhor não te quer como reservatório vazio. Ele quer você como uma cisterna cheia. Reservatório depende de alguém estar reabastecendo. Cisterna não. Cisterna tem o seu próprio minador. A cisterna tem a sua nascente. E a nascente da igreja é o Espírito Santo. É a palavra de Deus que faz a nossa cisterna permanecer cheia para a glória de Deus. Elias precisava de pão, porque o pão é um alimento básico. Mas imagine alguém, mesmo que não seja no deserto, até na vida natural, alguém está com fome, e aí se aproxima uma pessoa e traz pão para aquela pessoa comer. Aí a pessoa pega o pão, come o pão, sim. E depois que a pessoa termina de comer o pão, basicamente, ela terá uma necessidade de beber água. Ou de beber alguma coisa líquida. Ela vai sentir desejo, não, e agora e água? Não tem água. Se não tem água, não adiantou dar o pão. Mas Deus não falha. Deus trouxe o pão, mas também trouxe água. Deus mandou o anjo trazer pão, mas também mandou água. Jesus disse para a mulher: me dá um pouco desta água. A água é necessidade básica. Ninguém pode negar água para ninguém. Você não pode negar água. Se uma pessoa bateu na porta da sua casa e disse: me dá água, você deve dar água. Porque água é alimento básico, é necessidade básica. Você precisa da água, mas a mulher negou água para Jesus. Se você soubesse quem eu sou, nem comigo falaria. Como quem queria dizer: fica aí na sua sede, que morra de sede. Você não sabe quem eu sou. Jesus disse: eu que te falo isto. Eu tenho uma água especial. A água especial não deixa mais a igreja de Cristo sentir desejo pelas coisas do mundo. A igreja passa como se não estivesse vendo nada. O homem de Deus passa como se nada tivesse ali. Nós andamos neste mundo, mas não somos dele. Nós pertencemos ao céu. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Jesus. Somos propriedade dele. A nossa vida é para ele. O nosso tudo é para ele. O nosso glória é para ele. Quem pode glorificar o nome do Senhor? E para encerrar, o fogo. O fogo é importante. Está todo mundo sentindo frio. Os países frios tem lá a chamada lareira. As pessoas estão na rua agasalhadas, saem dos seus carros sentindo aquele frio terrível. Quando entram em casa, tiram o agasalho e vão para próximo, bem perto da lareira. Porque ali tem o quê? Fogo. Alguém diga fogo. Alguém diga: ali tem fogo. E quando as pessoas chegam ali, elas se aquecem. O tempo frio é tempo de depressão. O frio simboliza depressão. As pessoas ficam encolhidas. As pessoas ficam retraídas. As pessoas ficam desanimadas. Quando elas chegam perto do fogo, ai, que sensação boa. Passa uma mão na outra. Ai, sensação boa. Ai, como é ruim estar sentado perto de um crente gelado. Ai, como é ruim estar trabalhando em uma equipe de pessoas geladas. Ai, como é ruim estar sentado ao lado de uma pessoa morta espiritualmente. Ai, como é ruim pregar em uma igreja que o povo não tem alegria do Espírito Santo. Ai, meu Deus. Ai, como é ruim. Ai, meu Deus, como é ruim. Como é ruim você trabalhar ao lado de um indivíduo gelado. Passa o dia inteiro, não olha para você e nem te diz nada.
Gente, não tem nada pior do que você estar ao lado de uma pessoa que não tem vida, de uma pessoa que não tem fervor, de uma pessoa que não tem alegria, de uma pessoa que não tem fogo. Agora observem só, quando os discípulos de João estava indo em direção ao Jordão, levando o povo que ele pretendia batizar. Mas de lá vem Jesus trazendo um outro povo. João vinha trazendo algumas pessoas. Jesus vinha trazendo uma multidão. Lá vem Jesus com a multidão. Quando chegou no Jordão, próximo ao Jordão, os discípulos de João disseram assim: ei, aquele ali também vai batizar. Olha lá. Aí João disse: esse que vem aí é mais poderoso do que eu. Aí eles ficaram assim: mas como? Como que é mais poderoso, João? Esse que vem aí, eu não sou digno nem de tirar a sandália dos pés dele. Uau! Amaná, Xondeá, Maná. Olha só a importância do fogo. Aí João disse assim: olha, eu vos batizo com água, mas esse que vem aí após mim vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Receba, 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 receba fogo.